Eu sei que quando algo machuca muito a gente, a primeira coisa que a gente pensa é: "Putz, eu não pedi por isso, eu não queria passar por isso, por que que eu tô passando por isso? Por que eu? Por que que eu fui escolhido?". E eu sinto muito isso também em algumas situações da minha vida, mas tudo mudou quando eu decidi olhar para as coisas com mais autorresponsabilidade. E eu não tô aqui dizendo uma positividade tóxica no sentido de achar que a gente é culpado por tudo, não, muito pelo contrário. Mas eu acho que sim, é entender que você não é culpado por aquilo que te aconteceu e tá tudo bem você ter as suas dores, os seus sentimentos e a sua reação em relação a isso, mas você também entende que você é responsável pelas situações que acontecem com você de certa forma, pelo menos as que você escolhe passar, certo? Então, as coisas que você escolheu passar ali, é bom a gente olhar pra dentro e entender onde que a gente, de certa forma, traiu isso, assim, sabe? Então, olhar pra dentro e pensar o que que meu, que estava quebrado, me atraiu pra essa situação, sabe assim? Óbvio que você não é responsável por tudo que acontece com você, seria impossível, né? Mas você sim é responsável por certas coisas que acontecem com você. Então, quem você escolhe se aproximar, né? As suas amizades, seus relacionamentos, seu trabalho, enfim, coisas que você pode sim modular e controlar, né? Diria que a única coisa que a gente não escolhe nisso aí é a família, né? Mas que de resto a gente pode sim modular o ambiente, modular o trabalho, modular as nossas escolhas no geral, né? E eu acho muito perigoso quando a gente vai para esse lado do tipo, nossa, eu me sinto uma vítima e tudo mais, e aí você se sente muito mal, porque você sabe que aquilo não foi legal, mas você tem pena de si. Eu acho que ter pena de si é uma das piores coisas que você pode ter por si mesmo. Porque quando você tem pena de você mesmo, você olha pra você e pensa assim: eu sou incapaz de fazer alguma coisa, ou eu não consigo resolver essa situação, ou então eu não posso mudar isso, eu tenho que aceitar porque não tem nada que eu possa ter feito, e você segura aquela dor que aconteceu com você e você não consegue deixar ir, você não consegue abrir mão. E tudo aquilo que a gente não abre mão, a gente mantém espaço aqui dentro, certo? Então o fato de não deixar ir faz extremamente mal pra você, é uma coisa que te corrói por dentro, assim, sabe? Então, é muito clichê, né? Mas o clichê é clichê por uma razão. E sim, é necessário a gente perdoar pra gente seguir em frente, sabe assim? Então, que a gente consiga perdoar, sabe? As coisas que aconteceram com a gente, de que a gente não gostou, que a gente não concordava. E tá tudo bem. Mas que também a gente olhe pra autorresponsabilidade. O que que na gente atraiu aquilo ali, sabe? Que a gente estava evitando. Ou como você é responsável por isso de certa forma, sabe? Quais são os hábitos que te levaram para isso, por exemplo? Quais são os hábitos que te atraíram nesse emaranhado de coisas que você não quer, sabe assim? Eu acho que é muito fácil, é a primeira reação ali você ir para o caminho do: "Putz, não queria que isso tivesse acontecido, mas não é minha culpa. Ai, mas não é minha culpa. Ai, mas fulano não sei o quê. Ai, mas ciclano me tratou mal". E aí você não olha pra você mesmo, você não cura suas feridas, você não cura as coisas que você tem que curar de dentro pra fora, sabe, assim, você não faz uma autoanálise. Porque uma relação ou qualquer coisa que seja, geralmente, né, uma relação social é feita de 2 pessoas, geralmente não, sempre, né. Então assim, óbvio que tem a culpa do outro, sem dúvida nenhuma. E o que que em você atraiu isso, assim, sabe, o que que em você causou esse desconforto e essa dor e o que que te gerou depois disso, assim, sabe? O que que ficou ali no seu coração desse contato todo, por exemplo? Então, sim, eu sinto muitas vezes que a gente tem muita pena de si, sabe? Toda vez que eu me pego nesse sentimento, porque acontece, muitas vezes eu tenho pena de mim mesma, por mais que eu não queira, né? Quando acontece alguma coisa que eu falo, putz, que saco, isso é muito ruim, não merecia passar por isso. Alguém é injusto comigo, enfim, eu falo, não merecia passar por isso, sabe? Mas eu penso, o que será que eu fiz? Qual a minha parcela de culpa nisso? Não para me culpar, mas para eu conseguir corrigir, né, para umas próximas relações, por exemplo, para que eu consiga entender o que aconteceu. Então eu consigo olhar para tudo o que aconteceu aí no geral e eu percebo qual a minha autorresponsabilidade nisso, né? Porque as coisas que a gente não muda ao longo do tempo, que a gente não muda, a gente aceita. Então assim, eu quero olhar para mim mesma e corrigir as coisas que eu não concordo, justamente porque eu acho o mais correto a se fazer, certo? Senão eu vou reproduzir padrões, 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 ter os mesmos erros o tempo inteiro e eu não vou estar olhando para a pessoa que mais importa, né? Que sou eu, certo? Porque eu que atraio todas as relações ao meu redor ali. Então eu acho que é muito fácil a gente culpar os outros. É a medida principal, apontar dedo para os outros, julgar as decisões dos outros, julgar por que que fulano fez isso, por que que fulano fez aquilo.
mas a gente não olha pra si. E a gente tem que olhar pra dentro, sabe? Eu acho que a gente tem que entender como a gente é responsável nesse processo. Porque tudo que a gente não gosta na gente, a gente consegue mudar, né? Eu não falo aqui de aparência física, por exemplo, eu falo aqui no geral. Tudo que você é como pessoa, o que você é como pessoa, suas qualidades, seus defeitos, você pode sim mudar, sabe? Então, eu acho que falta um pouco disso hoje em dia, né? A gente tá sempre muito com foco muito no outro. Talvez seja essa questão de redes sociais que a gente tem acesso muito facilmente à vida dos outros e a gente se compara e a gente olha ali e a gente fala, putz, mas ciclano tem isso, fulano tem aquilo, é por isso que eu não consigo, porque ele tem aquilo e eu não tenho. E cadê a sua autorresponsabilidade em relação a isso, sabe? Porque você pode dar 1 milhão de desculpas em relação a isso. Ai, eu não tenho sucesso por conta disso, disso, disso. Ou eu não vou conseguir por conta disso, disso, disso. Eu não tenho isso, isso, aquilo. Porque se você olhar para o que falta, sempre vai ter algo faltando, né? Então, assim, é muito perigoso tomar esse caminho, sabe? Se você focar na falta, mais falta você vai atrair, sempre vai ter alguma coisa faltando, porque é só pra isso que você tá olhando. É pra isso que você tá jogando energia, sabe assim? E eu acho que sim, quando a gente muda o pensamento, quando a gente começa a entender qual que é a nossa responsabilidade, né, nas nossas decisões, na nossa vida, qual que é a nossa parcela, né, de responsabilidade em tudo isso que aconteceu com a gente, qual que é a nossa parcela da nossa história, o que a gente quer contar, sabe assim? A gente consegue modular muito mais fácil e a gente deixa de sentir pena de si mesmo. E deixar de sentir pena de si mesmo é uma das melhores coisas que você pode fazer por você, porque daí você vai entender que você não é vítima de ninguém. Ninguém te deve nada, ninguém te deve uma satisfação, ninguém te deve uma desculpa, sabe assim? Ninguém te deve nada. Então, assim, quando você entende isso, você consegue seguir em frente, você consegue focar no que realmente importa, que é você. Então, como se desenvolver, como melhorar a si mesmo, como focar nas suas qualidades, como potencializar qualidades que você tenha e minimizar os seus defeitos, ou então não focar nos seus defeitos e focar nas qualidades e seguir em frente. E não olhar mais para a falta, olhar para o copo meio cheio, assim, sabe? Ver o que você tem de bom e potencializar isso como uma luz mesmo assim no escuro, né? Então, assim, eu tenho isso, isso e isso positivo. Deixa eu usar isso a meu favor. Não interessa se ciclano tem aquilo e aquilo positivo. Isso é dele, né? E aí entra um outro assunto, que eu poderia até trazer mais vídeos sobre isso, que é a questão de que ninguém é igual a ninguém, né? E se a gente ficar nessa comparação, a gente só vai matar a nossa criatividade, sabe assim? Então ninguém é igual a ninguém. E justamente você saber disso te traz uma autorresponsabilidade de saber quais são as suas qualidades, sabe? O que você tem a acrescentar para esse mundo. Porque você é único, então assim, bora achar isso aí, sabe? Bora achar o que você tem vontade de dizer e parar de se vitimizar. Porque todo peso de vítima é insuportável. Eu não sei se você já conviveu com alguém assim na sua vida, mas é muito difícil lidar. As pessoas se afastam, ninguém suporta aquela carga emocional do tempo inteiro, tá falando, vendo algo negativo, focando em algo negativo, reclamando da vida, e ai, porque tá chovendo, ai, porque não sei o quê, ai, porque não sei o quê. E tudo tá sempre ruim, a pessoa não faz nada de diferente pra mudar, sabe? Como que ela espera que ela vai ter, enfim, uma vida diferente se ela não faz nada pra fazer algo diferente, não tem uma iniciativa mínima que seja, que seria o que tá ali, né, à disposição dela, por exemplo, sabe assim? Mas é muito fácil. E assim, isso é tão cansativo, porque a pessoa fica presa nos próprios dogmas mentais e ela fica acreditando nisso, reproduzindo discurso, reproduzindo coisas que ela acreditou. Ai, porque, vamos supor, meu pai fez isso comigo quando eu era criança, minha mãe fez isso comigo quando eu era criança. Mas é claro, gente, todo mundo tem um background, todo mundo tem os seus traumas, as suas inseguranças, todo mundo tem as suas coisas a melhorar, né? Todo mundo tem a parte que a gente não conta pra ninguém, né? Digamos assim, a parte que a gente não conversa, a parte que a gente tenta esconder, assim. Todo mundo tem isso, sabe? Mas por que a gente foca tanto nisso, sabe assim? Bora seguir em frente, sabe? Bora perdoar, bora abrir mão e bora entender que você fez o que você podia, assim, sabe? E aí a sua autorresponsabilidade é justamente entender quais são esses seus traumas, defeitos, inseguranças que você quer abrir mão, deixar pra trás e seguir em frente. E não se olhar mais como vítima, sabe, assim, da sua própria história. Eu sou vítima da minha própria história, mas que coisa mais chata, sabe, assim, você tá fadada a não ter... Você tá fadada, assim, infeliz, basicamente, se você pensa assim, sabe? Então que a gente deixe de ser vítima da própria história para ser protagonista, sabe? Assim, que a gente quer fazer e que a gente vá atrás, que a gente consiga, sei lá, prosperar de alguma forma, que a gente vá à luta, que a gente não olhe pro que tá faltando, que a gente entenda
que é a nossa responsabilidade modular a gente mesmo, assim, sabe? Então, o que eu preciso melhorar? Preciso melhorar a minha oratória, por exemplo. Bora, vamos lá, vamos praticar. Eu quero melhorar as minhas relações. Eu vou focar em fazer melhores amigos. Eu vou focar em não aceitar o mínimo, sabe assim? Coisas assim. Porque tudo que acontece com você, não diria tudo, mas quase tudo, tem a sua parcela de responsabilidade nisso, assim, sabe? Então, óbvio que não é tudo, né? Tem coisas que realmente fogem do nosso controle, mas, num geral, eu diria que 90% ali depende de você e de como você reage a isso, sabe? E quando você entende isso, você consegue liberar e seguir em frente para uma vida mais próspera, sabe? Para mais abundância, porque todo o rancor que a gente tem no coração, e eu sei que é muito fácil a gente ter rancor, se a gente para pra pensar nisso, a gente começa a gerar rancor e aí fica nesse ciclo vicioso. Todo rancor que a gente gera no nosso coração, a gente simplesmente é um peso morto que te segura ali, sabe? Ele te segura muito forte e você não sente rancor e isso faz mal pra pessoa, né? Então, eu tenho rancor na Júlia, eu desejo que a vida dela não prospere. Isso não vai me afetar, isso vai te afetar, sabe assim? Então, todo o peso morto que a gente carrega diz a nós mesmos, diz muito sobre nós mesmos, sabe assim? Não sobre a situação ou sobre a pessoa. E eu sei que é muito difícil perdoar, eu sei que é muito difícil abrir mão, porque a gente sente que quando a gente tá abrindo mão de alguma coisa ruim, né, a gente tá meio que assim, não entendendo ou não dando valor para aquilo, mas é pelo contrário. Quando você sente, chora, fica mal, se sente mal e deixa passar, bola pra frente, não sou vítima, não sou isso, não sou aquilo, eu sou o que eu escolho ser. E vai pra frente, você só tem ganhos, sabe? Você começa a ver a vida com outros olhos. E quando você vê a vida com outros olhos, você se permite muito mais. Você se permite ser quem você realmente deve ser, que é a sua essência, que é o que tá aí dentro, sabe? Então tira isso pra fora. E comparação mata. Gente, sinceramente, a comparação mata personalidade. A comparação mata a sua criatividade, a comparação mata o seu bem mais precioso, que é a sua essência, sabe assim? Então, vamos que a gente consiga se autorresponsabilizar, entendendo quais são os passos que a gente tem que dar, entendendo o que a gente tem que soltar, entendendo o que a gente pode mudar, como a gente pode melhorar isso tudo, sabe assim? Mas também que a gente entenda que a gente é único e que a comparação não faz sentido algum, porque não existe dois de nós mesmos, certo? Assim, então, como não existe dois de nós mesmos, a comparação ela é irrelevante. Então só vai assumindo suas coisas, vai fazendo as coisas que você tem vontade de fazer, esquece o que os outros estão falando e segue no seu caminho. Se autorresponsabilizar é se dar uma oportunidade. Se autorresponsabilizar é entender que você pode fazer a diferença na sua vida. Se autorresponsabilizar é parar de culpar os outros e começar a olhar pra dentro. E olhar pra dentro é começar a curar. Então é isso, eu queria deixar essa reflexão curtinha aqui com vocês, mas algo que eu acho que é muito comum e é muito fácil da gente ir por esse caminho. Então assim, não vamos fazer isso mais, sabe? Não é uma coisa que te faz bem no longo prazo. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um joinha aqui embaixo, comenta alguma coisa pra eu saber que vocês estão gostando, porque eu tô mudando o cenário cada vez que eu tô gravando, eu tô pensando cada hora num vídeo diferente e tudo mais, então é muito bom ter o seu apoio por aqui, dá mais motivação pra continuar, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!